Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Cheguei para mais um Oráculo das Bruxas, minhas queridas, meus queridos. É sexta-feira e toda sexta-feira, às 18 horas, aqui no canal Eva Messages no YouTube, a gente lança nosso oráculo, né? A mensagem para quem se identifica com as espiritualidades da natureza. Bruxos, bruxas, xamãs, todo mundo que vivencia aí uma espiritualidade conectada à natureza, umbandistas, enfim. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Hoje, nesse oráculo de toda sexta-feira, a gente traz conselhos para essa jornada de encontro a uma espiritualidade livre, né, e natural. Já vou começar aqui com o nosso oráculo, escolhendo a mensagem central de cada um dos caminhos de hoje. Como sempre, teremos uma mensagem para o caminho branco da magia, uma para o caminho vermelho e uma para o caminho negro. Fique à vontade para escolher aquela ou aquelas que vão trazer os melhores insights, conselhos que realmente têm a ver com o seu momento. Lembre-se sempre, é uma tiragem coletiva, então aqui conta muito o exercício, o exercitar da sua intuição. É com isso que você vai perceber que mensagens servem para você e que mensagens servem para outras pessoas que podem ter escolhido o mesmo caminho, tá bom? Então, vamos lá, vamos tirar a mensagem de hoje. Anciãs bruxas estão aqui prontas para ajudar a orientar a gente. Vamos ver qual é a mensagem central que vai orientar aí cada uma das três leituras. Vocês estão agitados, agitadas por aí? Nós estamos num período de lua cheia em Áries, para quem está assistindo o vídeo no dia do lançamento. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro. Tô achando tudo muito agitado e quentinho essa semana. Um calor. Bom, escolha aí, é hora do seu momento. Posicione-se num lugar mais confortável e seguro que for possível, silencioso, para que você possa escolher qual ou quais mensagens vai escutar hoje, tá bom? E antes de mostrar as cartas que nós temos, vou aproveitar para te convidar para assistir a nossa live. Se você está assistindo o vídeo na sexta-feira em que eu lanço, 29 de setembro, lá mais tarde, às 20h30, lá no Instagram do canal, @EvaMessages, vai ter mais uma live da nossa jornada do Oráculo da Mulher Selvagem. O tema desse dia é presença. Nós vamos falar disso. Fala-se muito, né, na presença como algo muito importante, mas o que é exatamente mesmo presença, né? Como cultivar esse lugar emocional, mental, físico, né, e espiritual da presença? A gente vai falar disso, tá? A live acontece de 20h30 às 21 horas lá no YouTube. Perdão, lá no Instagram. Então vamos lá, para você que escolher o caminho branco hoje, a gente vai falar sobre o Grimório. Que legal! Parte tão importante da jornada do bruxo, da bruxa, do xamã, da xamã. Fala sobre autenticidade, o nosso Grimório. Autenticidade, muito bom. Caminho vermelho, hoje vai falar sobre a mãe. Que linda! Olha, completude. Tá vendo aí? Fulfillment. É a palavra de que trata a mãe, completude. Muito bem. E a mensagem 3, a mensagem do caminho negro, vai ser sobre, arriscar o seu círculo mágico. A gente está se aprofundando aí na sabedoria do caminho bruxo, hein? Cada dia de oráculo a gente aprende um pouco mais. E aí o tema vai ser limites, boundaries. Os nossos limites. Riscando o seu círculo mágico. Bom, escolha aí a mensagem ou as mensagens que você vai escutar. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Eu já vou começar aqui a minha parte com a leitura número 1. Bom? E se você quiser saber um pouco mais sobre Elisa, mas por que caminho branco, caminho vermelho, caminho negro? Eu sempre deixo aqui na descrição o link para o primeiro oráculo das bruxas, em que eu expliquei isso um pouco melhor, tá bom? E é isso, bora lá? Bora para a primeira leitura? Olá, você que escolheu a leitura do caminho branco hoje para um oráculo das bruxas. Hoje a gente vai falar sobre o Grimório, né? Que é, olha, a marca da autenticidade. Tá vendo aí? Opa, deixa eu ver. Olha lá, ó. É a marca da autenticidade da bruxa. O que é isso?
Pessoal, o que é o Grimório, né? É o nosso diário mágico, é o nosso diário de práticas. É aquele caderno, né? Ou aquele arquivo no computador, se preferir, enfim, em que você vai guardando o registro de como está o seu caminho espiritual. Ah, quais são as práticas que eu tenho desenvolvido lá no meu coven, ou lá no terreiro, ou nas minhas práticas solitárias de magia, feitiçaria, xamanismo, os rituais de que participo, as cerimônias. Você tem o hábito de registrar tudo isso? Eu sei que para quem já segue o canal há muito tempo, isso é chover no molhado, né? Vivo falando para vocês que registrar as experiências místicas, esotéricas, anotar os seus sonhos é fundamental no caminho sério da bruxaria, mediunidade e espiritualidade. Se você é alguém que de fato se reconhece como nós, né, almas que estamos na encruzilhada, no meio do caminho entre a natureza e a civilização, provavelmente você tem interesse em assuntos esotéricos, místicos, viagens astrais, né, processos de conexão com os mortos através de mediunidades, mediunidade de incorporação, psicometria, psicografia, enfim. Tudo isso, pessoal, é uma área muito experimental e que, infelizmente, ainda sofre muito preconceito e se distancia muito, né? Uma coisa que eu discordo completamente, acho que tinha que ser diferente isso, mas se distancia muito da ciência, né? Do que a gente chama hoje de ciência séria, lá nas academias e tudo mais. Quando a minha posição, né, e a posição das anciãs também hoje, por isso que elas trouxeram essa mensagem, é uma posição que chama o mundo esotérico para dialogar com as ciências e vice-versa. Né? Por quê? Não é porque essa aqui é uma área sutil, né? A área das experimentações, das causas e efeitos no plano da magia, né? O que faz um ritual dar certo? O que faz uma magia, uma oferenda funcionar? Né? Tudo bem que as respostas não podem ser medidas com o método científico que a gente tem hoje, nas academias e tudo mais. Porém, isso não quer dizer que também a gente tem que acreditar na primeira hipótese que aparece para justificar se aconteceu ou não algo naquele ritual, naquela oferenda, naquela incorporação. Sabe? Existem os nossos métodos aqui no esoterismo para a gente ir analisando os resultados daquilo que a gente faz nessa área, na magia, na feitiçaria, no xamanismo, e passa pelo registro e leitura, interpretação desses registros. Isso é parte, tá? Se você não está disposto, disposta a ter um cuidado como esse, de anotar como é que eu me senti naquela cerimônia, naquele ritual, que mensagens vieram, os sonhos, quando eu fiz aquela oferenda, teve resultado, não teve, em quantos dias, que resultado que veio, se eu comparar com o que eu pedi, aquilo que eu recebi tudo, uma parte só ou nada do que eu pedi. Isso é parte de uma vivência da espiritualidade, do esoterismo, responsável, sabe? E autêntica. O Grimório é a autenticidade da bruxa. Por quê? Isso é uma coisa que eu marco muito, inclusive, por exemplo, para quem faz curso de tarô comigo. Né? Eu sempre digo no curso, eu vou te indicar aqui um monte de livros, a minha apostila, né? Vou te ensinar tudo o que eu sei, mas você não tenha dúvidas. O livro mais completo de tarô para tarólogo que você será, para o cartomante, para cartomante que você será, vai ser sempre o seu caderno. Por isso é preciso mantê-lo em dia, né? Existe uma bagagem imensa do que simbolicamente as cartas podem ser, mas e para você, na sua prática mágica com as cartas? Qual vai ser o significado, ou quais vão ser os significados que tem mais a ver? Que dizem da sua autenticidade. Cada bruxa, bruxo, xamã, médium é único. As respostas não são facilmente padronizadas, né? Então, para a gente ser responsável nesse caminho, não adianta, é preciso ter sim, né? Eu sei que pode ser chato, pode ser cansativo. Depois ao fim do dia, a única coisa que eu quero é ficar no celular, ver um Netflix e não ir lá anotar, né? Como foi meu dia? Como é que eu me senti? Tô recebendo os efeitos dos últimos, né? Das últimas meditações que fiz, rituais, cerimônias de cura ou não. Registrar, não só registrar, né? Eu sei que isso já é bem trabalhoso, mas ainda tem a outra parte que é analisar. Também não adianta nada anotar tudo e deixar lá o caderno escondido para sempre.
Eu mesma, né, já falei isso lá nas lives do Instagram para vocês, eu mesma tenho um ritual pessoal que é de reler tudo que eu anotei na última lunação em toda noite de lua nova. Você precisa fazer assim? Claro que não, né? É parte da sua autenticidade descobrir com que padrão você deve retomar os seus escritos, analisar, refletir, percebe? Isso é parte da autenticidade no caminho espiritual. Especialmente, dizem as anciãs, em caminhos espirituais tão livres quanto o caminho da bruxaria, do xamanismo, né? Porque são caminhos em que a gente não tem necessariamente um guia claro, né? No catolicismo eles têm lá a Bíblia, algo muito claro, dizendo o que pode e o que não pode. Grandes religiões costumam ter isso. Esses caminhos mais pagãos, né, são caminhos muito experimentais e exatamente por isso, para que eles sejam seguros, a gente precisa se responsabilizar não só por vivê-los, mas por estar observando e analisando como eles estão acontecendo. Então vamos lá, vamos entender melhor aqui com o tarô Heaven and Earth, tarô do céu e da terra, por que as anciãs bruxas hoje já começam o caminho branco, falando do grimório, né, do registro da vida da bruxa, do feiticeiro. Não sei se vocês sabem, mas existem grimórios que ficaram históricos, né, nas nossas tradições de bruxaria e magia. O grimório do capa preta, né, por exemplo. Capa de aço. Enfim, mas por quê? Por que falar de grimório, bruxas? Digam para nós, anciãs, por que falar de grimório, de autenticidade, de registro, dessa responsabilidade com o nosso caminho mágico, com o pessoal do caminho branco? Opa, explica para nós. Ok. 9 de paus. Porque vocês são resistentes, dizem as anciãs. Quem escolheu o caminho branco deve ter alguma resistência grande a essa ideia de ficar registrando, né? Olha lá, olha só, pessoas muito livres, a carta do louco. Não me amarra. Pode ser que você sempre tenha tido, ou especialmente nesse momento da sua vida, está tendo muita dificuldade em estabelecer uma disciplina. Rainha de ouros. Rainha de espadas, pois é. 2 de copas. 8 de ouros. 5 de ouros. Quando a gente não busca perceber nossos ritmos, a gente não se torna mais livre, pessoal. Se eu não conheço meus ritmos, eu tô pobre em recursos para me entender, né? Tá, eu posso até estar mais livre porque eu não tenho que prestar contas pro meu caderninho diariamente ou pro meu documento lá no Word, sei lá, de como eu tô me sentindo, olha lá, carta do mundo. Mas também eu fico pobre em informações sobre mim, né, que possam me ajudar a me organizar na minha vida, o imperador, e me direcionar para onde eu quero. Ó, direcionar, 8 de paus no fundo do deck. É isso mesmo, ó. É um momento em que você vive, né, dizem as anciãs, um momento em que é hora de você ter mais domínio da sua própria vida, assumir mais uma postura imperador, né? Eu me administro, eu administro a... Vou fazer uma comparação aqui. A empresa que eu sou, né? Claro que a gente não é só uma empresa, a gente é muito mais que isso. Mas tem um lado de nós, pessoal, que sim, que se beneficiaria muito se a gente tivesse um pouquinho mais, se a gente trabalhasse um pouco mais a nossa forma de agir. E o chamado aqui para você ter um caderno mágico, um caderno de sonhos, qualquer estudo aí, qualquer área do esoterismo, da bruxaria, do xamanismo, na qual você esteja querendo se aprofundar, saiba que você vai precisar ter disciplina de anotar, de registrar tudo aquilo que você está aprendendo e como você digere isso, né? E vivenciar isso como uma forma de cuidado com você mesma, com você mesmo, é uma forma de aceitar, sabe? De aceitar que você... Vamos lá, porque o louco diz muito do signo de Aquário, né? Que tem a ver
o elemento ar, né, uma volatilidade muito grande, uma mudança de opinião o tempo todo, esse como um lugar de liberdade. E não tem nada de errado nisso. Nada, nada. Inclusive, né, a princípio, a gente poderia viver na vida como, ainda mais essa conexão grande com a natureza aqui, né, você poderia simplesmente viver os ciclos e bora vivendo, né. Porém, quando a gente não é consciente daquilo que a rainha de ouros está bem aqui no meio, né? Então a rainha de ouros sugere alguém que está muito no domínio das próprias forças, né? No domínio de quem ela é e do que ela pode ou não fazer. Essa rainha, quando a gente abre mão desse lugar de saber quem eu sou exatamente, o que eu posso fazer e o que eu não posso, dependendo de cada período da minha vida, eu tô à mercê da roda da fortuna, a roda do destino, né? E não necessariamente essa roda vai me levar onde eu quero chegar, vai me levar a algum lugar, claro. Mas será que vai me levar onde eu quero chegar? O caminho branco hoje está sendo chamado pelas anciãs bruxas a ter mais domínio de quem é e do que está construindo no mundo. Cessar de uma visão um tanto romântica, sabe? Olha, cessar uma visão um pouco romântica. Tem gente aí que tá precisando cortar um pouco o idílio amoroso, ficar pensando demais numa pessoa em quem você tem interesse erótico, amoroso, afetivo, sexual, e focar mais em você, tá? Tô vendo gente que pode até estar perdendo oportunidades financeiras, porque não tá conseguindo ser racional o suficiente na área dos afetos, pelo menos nesse momento. É um momento em que as anciãs te chamam aqui para se conhecer mais. Talvez você venha de um período, você está precisando fechar um ciclo, em que você administra quem você é, muito em termos de o que vai agradar mais as pessoas ao meu redor, se eu agir assim ou assado. Seja um parceiro amoroso, um interesse, né, um flerte, ou marido, esposa, filhos, família. Você pode ser alguém que tem muito autodomínio, porém que se vê muito pelo olhar do outro e do outro que você quer conquistar, sabe? E menos com esse olhar aqui, que é o olhar que o Grimório chama a gente para ter, né? Que é um de curiosidade sobre quem eu sou, para que eu sirvo mais, né? Como é que eu tô na lua nova, na lua cheia, na lua crescente, na lua minguante? Será que todo mês de janeiro, fevereiro, eu sinto mais ou menos o mesmo tipo de coisa? E se eu sinto, o que é exatamente? Pegar mais, sabe? Ter mais clareza sobre quem você é, através de você analisar o dia a dia que tem. E não só vivê-lo. Ou não só vivê-lo tentando agir da melhor forma para conquistar alguém, ou para ser amado, para manter o seu lugar num grupo, numa família, numa relação. Para ter dominância. Cuidado. Tem um chamado aqui das anciãs bruxas para você se aproximar mais da sua essência nesse momento da vida e fazê-lo através de uma análise maior de como você tem vivido o seu cotidiano. E olha, eu sinto quase que na pele aqui um certo incômodo, como se vocês estivessem um bocado incomodados com essa minha fala, porque essa fala tem a ver com o louco aqui em vocês, né? Parece que vocês já sabem que isso é uma boa forma, é a melhor forma de caminhar, né, no caminho espiritual, mas vocês sentem de alguma forma que isso é uma perda de liberdade. Depois vocês me digam aí nos comentários se isso faz sentido ou não, tá? Mas tem algo aqui de, ai, nossa, mas ter que parar todo dia, no fim do dia, para anotar como é que foi o dia, né? Anotar tal ritual que eu fiz, tal oferenda, tal dia de gira, tal, né, cerimônia xamânica, e o que eu senti, e aí depois como é que foram os dias de fato. Mas aí as anciãs estão dizendo, mas como é que então você vai saber que a magia funciona na sua vida e opera na sua vida? Se você não se dá esse trabalho de conhecê-la, de vê-la acontecendo, porque ela acontecendo vai te revelando, inclusive, quem você é mais essencialmente. E não aquilo que você tem se forjado para ser, para dar conta de se relacionar em determinados cenários com determinadas pessoas. Sabe?
Então eu vejo uma resistência nesse tipo de atividade, né? O grimório, esse cuidado com você diário, de atenção, de presença, né? De observação. Inclusive, acaba que isso aqui tem tudo muito a ver com o tema que vai ser a live hoje, tá? Se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, hoje às 8h30, 20h30, de 20h30 às 21h, tem live no Instagram sobre a mulher selvagem e especialmente sobre o tema presença. O Grimório é uma ferramenta que, bem desenvolvida, ajuda a gente a estar mais presente, habitando a própria pele, sabendo quem a gente é e não à mercê aí dos movimentos do destino. Que eu disse, né? A roda gira, os ciclos giram, a gente vai acabar chegando a algum lugar. Mas será que você vai chegar ao lugar que você quer? Se você não estiver observando, né? Quem eu sou nesse caminho. Deve ter gente aqui que pode estar seguindo muito receita pronta, faz o ritual tal, vai lá na igreja, vai lá no dia da gira, mas não está entendendo e nem se preocupando em observar o efeito de tudo isso na sua vida diária. Está realmente te ajudando? Ou está te atrapalhando essa prática espiritual, né? Esse ir lá no templo, no coven ou no terreiro? Ah, você pode me dizer assim, claro, tá me ajudando, eu me sinto melhor. Tá, mas vamos aprofundar nisso. Como? Onde você tá vendo essa melhora? Anota. Isso é muito autocuidado, muito mais autocuidado, pelo menos para nós aqui no caminho da bruxaria, da magia, isso é muito mais autocuidado do que o tal do skincare, tá? Autocuidado é saber onde eu tô, para onde eu vou e de onde eu estou e do para onde eu tô indo. O que isso tem a ver com o resultado das minhas ações passadas? Daquele terço que eu rezei, daquele ritual que eu fiz, daquela oferenda que eu preparei. Ter clareza sobre isso. E o Grimório vai te ajudar muito nisso. O registro, e um registro ao qual você sempre volta e busca entender como é que ele está acontecendo. Ok? Especialmente pessoas que estão aí muito focadas na área amorosa, interesses amorosos. Aqui tem um chamado claro para você, bota o pé no freio em relação a isso. A vontade de conquistar alguém tende a nos afastar da nossa essência. Isso não é um problema. Em outros momentos da vida pode ser até bem-vindo. Porém, nesse seu momento, talvez seja o momento de você se recolher um pouco mais e se aproximar de quem você é. Enquanto a gente está preocupado em ser aquilo que é preciso ser para conquistar o outro, isso é plenamente normal num processo de paixão. Quando a gente está apaixonada, querendo conquistar o outro, a outra, tudo certo, pessoal. Porém, agora não me parece o melhor momento para agir assim. Parece um momento de agir o oposto. Voltar-se para si, né? Não se deixar tanto à mercê do mundo e das suas próprias paixões, mas ter um pouquinho mais de pé firme, de uma persistência em compor aí um panorama, uma visão mais panorâmica de quem você é, dos resultados que a sua espiritualidade tem trazido para sua vida e de onde você quer chegar. Tá bom? Essa era a mensagem para o caminho 1 hoje, o caminho branco. Me diz aí nos comentários se fez sentido ou não. E se você tiver alguma dica infalível de como ajudar as outras pessoas que também chegaram aqui, é o caminho branco. Até essa disciplina, né, de anotar, de ter um registro de como é que está sendo a vida espiritual deles ou delas, diz aí nos comentários como é que você tem feito e o que te ajuda a fazer. Tem gente que prefere fazê-lo logo pela manhã, né, porque aí vai que no fim do dia você chega muito cansado, muito cansada, só quer descansar. Então tem gente que eu conheço que faz esse registro todo dia bem de manhã cedinho. Tem gente que não, prefere lá na hora do almoço, entre uma atividade e outra de trabalho. Tem gente que prefere a madrugada, esse momento silencioso para refletir. Encontre o seu momento, tá? A sua frequência, a sua regularidade, apenas faça, tá bom? Dentro do seu jeitinho, mas faça e aí compartilha com a gente aqui nos comentários formas de fazê-lo que possam ajudar outras pessoas também, ok? Então é isso, agradeço muito a você que veio aqui ao nosso caminho branco e vamos lá agora para o nosso caminho vermelho. Olá, você que escolheu hoje o caminho vermelho para receber um oráculo das bruxas, mensagens que possam te ajudar aí no seu caminho espiritual de conexão com a natureza, como sagrado. Bom, nosso tema hoje do caminho vermelho, o caminho sanguíneo da magia, da vitalidade, é mãe, né? É maternidade, maternar. E a palavra aqui embaixo, não sei se vou conseguir focar aqui para você,
é fulfillment. Então, trata-se de completude, de sentir-se preenchida, preenchido por algo que te dá propósito, sentido. Não é isso que a maternidade faz com muitas mulheres, né? E acredito que a paternidade também faz isso pelos homens, pelo menos tem potencial para fazê-lo, né? Estabelecer um propósito para a vida da pessoa que vai além das próprias necessidades e da satisfação dos próprios prazeres, né? Quem aí já ouviu falar algo parecido? Né? Que muitas pessoas, muitas mulheres, né, quando encontram-se com a maternidade, descobrem um propósito para a vida muito maior do que elas mesmas, do que eles mesmos, né, no caso dos homens e da paternidade. Bom, se esse é o tema da nossa leitura, as anciãs já estão pedindo para você ficar bem atento, bem atenta a o que é que te faz se sentir preenchido, se sentir completo, completa hoje. O que você está buscando aí fazer crescer, nutrir na sua vida, né? Parir, seja uma criança, seja um projeto, uma ideia, uma carreira, um propósito de vida, uma atividade. O que aí você tem nutrido, feito germinar para crescer e te fazer sentir preenchido, preenchida de vida, satisfeito, satisfeita com aquilo que você está nutrindo na sua vida? É isso aí, né? Não sei o que é, vai variar de pessoa para pessoa, mas é isso aí o que te torna mãe de algo no mundo. Né? Alguém especialmente, o que é a mãe, pessoal, arquetipicamente, né? Um ser que vai dar origem a outro aqui e que cuida, nutre dele, né? Cuida mais do que dela mesma numa etapa, pelo menos, né? O puerpério e tudo mais. Então, aqui é sobre dedicação, tá? A leitura de hoje, no Caminho Vermelho, ela faz uma pergunta bem capciosa para você que escolheu essa mensagem. O que é que tem te permitido hoje se sentir preenchido ou preenchida? Se não tem nada, hora da gente buscar algo. Né? Olha o carinho com que essa mãe acaricia a barriga. Né? Um carinho, o cuidado. Do que você cuida? Do que fora de você, que não é a sua individualidade, né? Porque essa mamãe, ela sabe que quando ela se volta aqui para a barriga, ela não tá cuidando dela, pelo menos não dela num primeiro momento, é dela também. Mas é principalmente de um ser outro que tá ali ocupando, né, um espaço no corpinho dela. Então, você que tá aí, se você tem pensado excessivamente na satisfação dos seus prazeres, dos seus desejos, em como o mundo tá ou não, como você queria que ele estivesse, a sua vida, a sua carreira, seu, né? Tudo muito ego, muito voltado para si. As anciãs vêm te dar uma chamada para opar. Mas tem algo aí, externo a mim, pelo qual eu sacrificaria prazeres? Para ver aquilo acontecer, eu nutriria aquilo para além de ser prazeroso ou não para mim fazê-lo? Ali está o propósito. E esse propósito, estar no caminho que nos leva a esse propósito, em geral é algo que nos preenche, para além, porque a gente sabe, né? A vida é cheia de altos e baixos, de momentos de abundância, momentos de escassez, momentos prósperos, né? Momentos nada prósperos, escassos mesmo. Então, se a gente é uma pessoa cujo principal objetivo na vida é ter prazer, que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, né, que dê tudo certo para mim, que eu tenha felicidade, a gente, nos momentos em que estiver acontecendo, vai estar ótimo, top, e quando não estiver acontecendo, meu Deus do céu, a vida acabou, não tem sentido nenhum para viver. Tamanha a experiência de desprazer e de quebra de expectativas, né? Agora, se eu tenho um propósito para além de mim, e aí agora as anciãs me mostram quantas mães eu já conheci no meu trabalho, né, como cartomante, que dizem que foram salvas de momentos difíceis da vida exatamente porque tinham que cuidar do filho, da filha. Senão, talvez até teriam atentado contra a própria, né, sobrevivência. Ou teriam caído, né, e demorado muito mais tempo para se levantar. Mas como tinha um neném lá, né, tinha alguém que dependia de você, tinha um propósito para além do seu prazer e do seu desprazer, elas viam nisso como um fio de Ariadne lá que puxava elas do labirinto das próprias amarguras, tristezas, momentos difíceis, que eu acredito que todos e todas nós vivemos, né? Acho que a grande diferença entre a gente
É disso que as anciãs vêm falar, ó, a grande diferença entre a gente se afundar no fundo do poço de uma situação, de um momento muito difícil, de restrições, ou a gente se afundar também, mas conseguir sair em algum momento, tem muito a ver com esse danado aqui, desse propósito, desse algo outro externo a mim, a que eu me dedico e que me preenche. E a maternidade diz muito disso também. Temos aqui o 1 e o 9, né? É por esse caminho que o indivíduo, ele deixa de ser simplesmente um indivíduo e se torna um mestre, uma mestra em algo, né? É o 9, o número da mestria. Então, passar do 1 para o 9, dentro dessa numerologia pitagórica aqui, tem a ver com perceber-se como muito mais do que um indivíduo que está aqui, né? Para aumentar as possibilidades de sentir prazer, de receber do mundo aquilo que quer e diminuir as possibilidades de desprazer e desconforto. Tá, mas se eu sou só isso, será que isso é suficiente? Para as anciãs, para quem escolheu o caminho vermelho hoje, não é suficiente. É preciso ter um propósito para além. Aquilo pelo que eu me disponho, inclusive, a me sacrificar. Tem algo assim na sua vida, nesse momento? Como é que está a sua relação com isso que te dá propósito? Se você é alguém que quer ter filhos, né? As anciãs bruxas vêm dizer também de qual é o seu motivo para querer ter neném hoje. O seu motivo é ter um objeto para satisfazer o seu desejo, né? Igual a coisa do animal de estimação. É um ser vivo ali. Vou comprar, vou adotar, e aí se eu não gostar, se me atrapalhar muito a vida, eu vou doar ele para outro? Será que é essa a melhor forma de lidar com um outro ser, né? Que te preenche, uma relação de maternidade, é uma relação em que eu respeito muito aquele outro também. E ele tem uma função na minha vida para além de me dar prazer ou de satisfazer as minhas expectativas. Não é verdade? Mas vamos entender melhor, vamos usar aqui hoje o oráculo da lanterna para compreender melhor a mensagem do caminho vermelho, o oráculo das bruxas. Vamos lá então, opa, cabeça para baixo. Vamos lá então, anciãs, o que mais vocês têm a dizer para quem escolheu hoje o caminho vermelho, para receber um oráculo, mensagens que devem ser aí filtradas pela intuição, discernidas, para ajudar vocês a tomar as melhores decisões no caminho espiritual de vocês. Bruxos, bruxas, xamãs, médiuns de terreiro, toda a espiritualidade que se relacione com a mãe natureza. Bom, vamos lá então, vamos entender melhor a mensagem das anciãs sobre a mãe, a sensação de preenchimento, toda essa dedicação de que a gente fala. Por que falar disso tudo hoje, anciãs? Temos duas aqui. Honestidade radical. Uau! Olha, quem escolheu o caminho vermelho hoje tá carecendo de ser muito honesto, muito honesta consigo mesmo, tá? Tirar as máscaras e as armaduras. Ó, se você é mãe ou pai, tem um chamado aqui das anciãs bruxas muito claro para que você seja muito honesto com você mesmo. Se você está incomodado com a postura de um filho, de uma filha, esse incômodo tem a ver com o fato de que você realmente acha que essa pessoa está se colocando em lugar de insegurança, de perigo ao agir dessa forma, ao pensar dessa forma, ou você está criticando só mesmo porque você queria que ele correspondesse, que ela correspondesse às suas expectativas, vivesse a vida mais, né, conforme você acha que é correto. Tem que ser muito honesta, não precisa, né? Seja honesto principalmente com você mesmo, com você mesmo. Por que eu tô tão incomodada do meu filho ou de alguém que eu amo, que eu nutro, que eu cuido? Tomar decisões que são diferentes das que eu tomaria no lugar dele ou dela. Por que isso me incomoda tanto? Provavelmente você vai perceber que tem algo disso aqui, ó, um desejo distorcido. Você fugindo de alguma coisa. Tá vendo que aqui a gente tem uma escuridão, né? Ó.
É como se você achasse que se essa pessoa, se esse filho, filha, essa pessoa que você ama e para quem você dá conselhos, tá? Que você nutre com conselhos, com orientação, adapte aí a sua experiência. Mas as anciãs estão dizendo que você precisa ser honesto, honesta na forma como você se dedica a algum propósito ou a alguma pessoa, porque você pode estar espelhando, projetando nessa pessoa, nessa situação, aspectos e desejos distorcidos que você mesmo, você mesma carrega. Sabe aquela coisa assim, vou dar um exemplo um pouco pesado, tá, pessoal? Mas vem da minha experiência de mesa de cartomancia, né? Então é com ela que eu conto aqui para ajudar a esclarecer as mensagens. Mas eu já atendi pessoas que estavam tentando compensar na vida dos filhos traumas que eles ou elas viveram, né? Então, uma pessoa que viveu um trauma, pessoal, vou falar de questões aqui difíceis, tá? Que podem ser gatilho, fique à vontade para abandonar o vídeo se for muito incômodo, você não estiver preparado, preparada para lidar com esses temas. Mas já vi mães ou pais super protegendo filhos, para que não sofressem abusos, né? Abusos, por exemplo, sexuais, porque ele ou ela viveu essa situação na infância, e aí hiperprotege, restringe a liberdade para evitar uma repetição que, assim, nada garante que seu filho, sua filha vai viver algo parecido com o que você viveu. Né? Então, há que haver um limite aí, pessoal, nesse momento, dizem as anciãs. Você me parece alguém muito guerreiro, muito guerreira, você escolheu o caminho vermelho, o caminho ígneo, né? Caminho de fogo, do sangue. Me parece que você dá o sangue para cuidar de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Ou por um projeto que você está nutrindo, né? Não precisa ser uma pessoa, como eu disse desde o início. Porém, cuidado, você precisa ser muito honesto na sua relação com essa pessoa ou com esse projeto que você está nutrindo e fazendo crescer. Porque você pode estar imprimindo nele ou nela aspectos dos seus desejos distorcidos, traumas, que ao invés de ajudar, podem prejudicar a formação desse ser ou o desenvolvimento desse projeto. Né? Aquele caso, o que eu tenho medo, eu acho que meu filho e minha filha vai ter medo também, então vou protegê-lo. Uai, mas será mesmo? E claro, né? Olha lá, ó, a radical curiosidade. Olha, tem muita gente que escolheu o caminho vermelho hoje, que eu acredito que são pais e mães que estão sendo desafiados pelo momento em que a criança, ou o jovem, né, o adolescente, ou o jovem adulto, começa a tomar decisões solo, com base na própria curiosidade, na vontade de experimentar o mundo, de conhecer o mundo. Isso pode estar deixando vocês muito inseguros, muito inseguras. Agora, se você não tem filhos, né, tudo bem, pode ser que essa leitura seja para você também. Se você está nutrindo algum projeto, desenvolvendo a sua própria carreira, né, esse neném que você está cuidando aqui pode ser sua carreira, qualquer coisa que você está se dedicando. Cuidado para não espelhar nesse projeto as suas próprias dores. Ó, a gente faz isso, tá? Parênteses, todo mundo faz isso em alguma medida, pelo menos todo mundo que conhecia até hoje. O objetivo aqui das anciãs é profundo, é que você pelo menos tenha ciência, seja bem honesta, tá vendo? Honesto com você mesmo. Ó, eu super protejo meu filho e minha filha porque eu tive uma infância muito insegura, né? Eu não assumo certos riscos nesse meu projeto, tenho até curiosidade de segui-los, de assumir esses riscos, mas não assumo, não porque esses riscos sejam um problema, mas porque eu carrego uma bagagem, né, um passado aí para o qual eu não quero olhar. Tem gente aí que sabe, inclusive, que precisa, olhar isso em terapia. E tá fugindo disso. de enfrentar de frente mesmo, de lidar com esse bloqueio. E tá passando pra frente, ó. Tem um mundo colorido. Eu tô vendo seus filhos, tá? Pessoas aí que você cuida. Pode ser que sejam, se você for terapeuta, trabalhar com o público, pode ser até o seu próprio público, né? As pessoas de que você cuida, a quem você oferece serviços, que vem e te propõe, olha só que colorido, né? E esse colorido aqui, olha como ele tá diferente desses tons escuros, sombrios das cartas que remetem a você. Então você com muitos medos, você colocando
armadura, né, para proteger aí os seus projetos. O problema é que às vezes você sufoca a própria força de vida deles num movimento como esse, de curiosidade, que expande, né, que leva também a correr certos riscos, sim, mas que também pode trazer inúmeros benefícios e aberturas. O que você acha? O espírito do self, olha. Seja quem você é, do jeito que você é. Pessoal, antes de mais nada, né, as anciãs pedem que eu seja cuidadosa e diga que sinto muito, e sinto mesmo. Você que vestiu essa armadura aí, você não fez isso porque quis, né? Ah, vou vestir uma armadura aqui, vou hiper proteger, hiper controlar determinadas situações, relacionamentos, projetos. Você fez isso provavelmente porque em algum momento você sentiu que não podia ser você mesmo, você mesma, que isso era um perigo. E aí você guardou, ó, você tem muita capacidade de fé, tá? E de confiar no outro. Por mais que neste momento você não esteja demonstrando isso. Mas o potencial tá aí guardado. Tá vendo que isso aqui é uma fadinha, né? Olha que linda. A diferença dela para essa é uma mulher integrada com a natureza, né? Até os tons da roupa dela parecem folhagens, o próprio cabelo é verde, ou seja, ela está integrada com a própria natureza, com o próprio espírito. E ninguém diz isso pra gente, né? Mas, em geral, não dizem, mas a gente se torna mais preparada para cuidar do outro, para direcionar uma outra vida, né? Para nutrir um projeto. Quanto mais a gente está em contato com essa inocência, com essa pureza da nossa própria natureza. E é estranho porque muitas vezes, né, as anciãs me lembram que muitas vezes o mundo nos leva a acreditar que não. Quanto mais a gente se arma, né, bota uma armadura, fica séria, carrancudo, né, dizendo não para um monte de coisa, mais a gente estaria protegida da dor, do mal. Longe do mal, mas isso não é verdade. Pelo menos não aqui para vocês hoje, que escolheram o caminho vermelho e estão ouvindo a mensagem das anciãs, tá bom? Integração interior. Você é um daqueles casos, você que escolheu esse caminho, em que a gente diz no xamanismo, né? De pessoas que foram deixando ao longo da vida certos pedacinhos da alma. Tá vendo que essa é uma mulher que vivenciou já várias etapas da vida? Ela jovem, ela, né, uma mulher adulta, mãe, avó. É hora de integrar. Seria muito bom, tá? Para você que escolheu o caminho vermelho, hoje, que você compartilhasse a sua história num ambiente terapêutico com alguém que possa te ajudar, terapias tradicionais ou holísticas, o que fizer mais sentido para você, alguém que possa te ajudar nesse momento a recolher pedacinhos da sua alma que foram ficando em cenas traumáticas que você viveu ao longo da vida e que foram minando a sua integridade, né, a sua inteireza. Uma mãe é alguém, né, que se põe inteira ali a serviço do cuidado com aquele ser que chega. Como colocar-se inteira a serviço do outro se eu estou fragmentada dentro? Se eu estou fugindo, né, de um passado, tentando me proteger, eu não consigo me doar para o outro se eu estou tentando me proteger. Eu vou proteger o outro, né, nos mesmos excessos que pautam a forma como eu estou tentando me proteger de dores do passado. Mas será que isso é saudável para a gente? Esse é o grande questionamento das anciãs. E a gente fecha, meus queridos, minhas queridas, exatamente com a carta que estava na minha mente enquanto eu trabalhava todas essas ideias com você, tá bom? Porque essa carta para mim é a carta da ferida que está aberta. Né? Então, resumindo, meus queridos, minhas queridas, vocês estão sangrando por dentro, tem uma ferida aberta aí. Fingir que ela não existe para dar conta da sua família, dos seus filhos, dos seus projetos, do seu trabalho, dos seus namoros, não parece a melhor estratégia hoje para você, tá bom? Inclusive na magia, né, eu preciso dizer que se você está aqui buscando um caminho de espiritualidade, xamanismo, bruxaria, saiba que esses caminhos espirituais, mediunidade, né, eles podem te ajudar a se aprofundar nessas questões. Mas ao mesmo tempo, é hora, então, de se colocar como alguém que vem ser cuidada e não como alguém que vai ser médium, meio para a cura de outros. Pelo menos não nesse momento. Sabe aquela ideia de, né, no avião você coloca primeiro a máscara de oxigênio em você para depois procurar ajudar quem ainda não sabe colocar sozinho, quem está em apuros.
né? Então, é preciso primeiro cuidar das suas feridas. Qual é a melhor forma como hoje você trilha o seu caminho de bruxa, bruxo, feiticeiro, médium, mago, maga? Se olhando, se cuidando, olhando para aquilo internamente de que você tem fugido e que causou um movimento de uma armadura para lidar com o mundo. Talvez você esteja exageradamente protegendo caminhos que precisam ser abertos para pessoas e para projetos. E isso você só vai cuidar, ó, tratando dessas feridas que devem vir da sua infância. Para algumas pessoas aqui vem da sua infância, para outras pode vir de outras encarnações. Mas não finja mais que as feridas não estão aí, tá bom? Essa mensagem foi bem profunda. E pode até parecer que eu não falei muito de bruxaria e de magia aqui, né? Não sei. Mas essa é o fundamento. Sem esse trabalho de base, a gente... Que legal. As anciãs disseram que a gente vira o Darth Vader. Olha lá, a cultura pop ajudando a gente. Você já assistiu Star Wars, Guerra nas Estrelas? Se eu fosse você, assistiria aí nesse fim de semana, tá bom? Lá a gente tem uma narrativa de um homem muito bem intencionado, sem dar muito spoiler, mas que por não ter olhado para as próprias feridas do passado, algo no futuro foi um gatilho para ele, ele acabou se tornando o grande vilão da história. Então, não faça isso, não permita isso, tá bom? Cuide-se, busque a ajuda que for necessária, porque olhar para as nossas feridas do passado sozinhos, sozinhas, é quase impossível a cura, eu diria, tá? E eu digo isso com muita segurança, porque é aquele negócio, é difícil a gente conseguir se cuidar, se sarar, se a gente ainda tá partindo do mesmo lugar que nos adoeceu. Seja um lugar físico e sejam os pensamentos, os sentimentos, né, as interações que geraram essas dores aí, tá? E aí, cuidando disso, né, pode até parecer aqui que eu tô te chamando para dar um passinho para trás, mas a ideia é que aí depois você vai conseguir dar 2 para frente, ok? Então é isso, espero que tenha feito sentido para você. Deixa aí nos comentários se você se identificou com a leitura ou não. Adoro quando vocês falam, me identifiquei com essa e com essa, fez todo sentido. Fique à vontade, é bem legal. E para compartilhar também, né, como você lida com essas dores do passado e se você tem conselhos, se a sua sabedoria aí te ajuda a guiar outras pessoas que podem ter ouvido essa mensagem também. Uma mensagem, às vezes, de você não tá sozinho, você não tá sozinho, é o suficiente, não é verdade? Para pelo menos começar aí a dispor a gente para se embrenhar, voltar nesse caminho e olhar para a escuridão ao invés de fugir dela. Ok? Então é isso, pareceu até a leitura do Caminho Negro isso aqui, sei lá, se você sentiu a identificação com o próximo caminho, vai lá e dá uma olhadinha, mas só se você já tinha sentido, e isso que eu tô falando é só uma confirmação, ok? É isso, essa era a mensagem do Caminho Vermelho hoje, espero ter ajudado você, e a gente se vê no próximo Oráculo das Bruxas. Tchau, tchau! Olá, você que escolheu hoje o Caminho Negro para receber um oráculo das bruxas, mensagens que possam te ajudar a ter os melhores insights no seu caminho de espiritualidade conectada à natureza. Vamos lá então? Tradicionalmente aqui no canal, o Caminho Negro fala, né? Não tem nada a ver com essa concepção de magia negra que fala-se tanto popularmente. Aqui o Caminho Negro trata de aspectos que estão na sombra, né? De coisas profundas em nós que precisam ser movimentadas, trazidas à consciência, tá bom? E vamos lá, porque o tema hoje já começa um bocado espinhoso. Vamos falar um pouco sobre o seu círculo pessoal, o seu círculo mágico? Vocês já devem ter ouvido, se você já tem algum caminho na bruxaria, na magia, no xamanismo, você já ouviu falar nas mandalas, no círculo mágico ao redor da bruxa, aquele círculo que ela cria ou que o mago cria, pontuando os 4 elementos nos 4 cantos, para que naquele ambiente ali restrito, naquele espaço restrito, ele possa atuar com a sua magia. Vocês já devem ter até visto, se bobear, seriados populares aí que tratam de bruxaria, né? Tem sempre isso, um círculo de sal, e aí alguma magia, alguma manifestação energética intensa acontece ali dentro. Agora, você já se perguntou ou você já sabe para que serve esse círculo e por que as bruxas, os magos, xamãs, feiticeiros traçam esse círculo? Bom, tem a ver com
a leitura que eu fiz hoje, a leitura do caminho branco, tá? Tem a ver com limite, boundaries. Boundaries, limite. E por que eu tô dizendo isso? Ó, se eu faço um movimento aqui na Terra, né, com elementos materiais, ó, eu quero pegar aquela planta ali. Eu vou vir aqui, vou entrar no ambiente, né, no espaço dessa planta e me conectar aqui fisicamente com ela. Então eu sei que a força que eu fizer aqui com a minha mão vai atuar nessa planta, porque eu entrei dentro do espaço dela, né? Eu entrei dentro do corpinho dela, que eu estou em contato com o corpinho dela, e ao apertá-la eu sei que a força que eu aplico vai atuar nesse lugar, ok? Por que estou falando isso? Tá, isso é no plano material. Agora vamos para o plano energético ou espiritual, o nome que você dá, plano astral. Se o que eu quero é fazer um movimento astral, né, eu quero movimentar uma energia de cura, movimentar uma energia de bênção ou de maldição, como é que eu vou saber onde ela vai atuar? Eu vou jogar ela assim para o mundo? Não, né? Eu preciso ter um espaço reservado, separado, para eu saber onde eu posso esperar a atuação dessa magia, até para poder perceber se ela está funcionando ou não. Se essa energia que eu estou enviando está existindo ou não, está acontecendo ou não. Então, eu espero ter sido clara, mas a ideia de marcar um círculo é marcar um raio de ação. É aqui dentro desse círculo, né? O que a bruxa, o xamã tá dizendo quando marca esse círculo? Ó, é aqui dentro que eu espero que as coisas aconteçam. Universo, divindades com as quais eu trabalhe, espíritos, enfim. É um aviso, é uma linguagem através da qual eu marco o quê? Os meus limites. Os limites com os quais eu tô trabalhando na minha magia. Tá bom? Então eu quero que, até porque, né, o poder de uma bruxa, o poder de cocriação, de criador, de criadora, do bruxo, da bruxa, mago ou xamã, é pequenininho se comparado, sei lá, com o próprio criador ou criatrix de todo o universo, né? Então a gente não pode esperar que, a minha palavra, se eu falo alguma coisa, se eu manipulo uma energia, ela vai aparecer em qualquer lugar ou expandida, né? Olha, na maior parte das vezes, a gente ainda tá juninho, a gente ainda tá aprendendo a co-criar, a ser criador, criador e não só um objeto aí da criação, né? Então, a gente precisa delimitar o espaço, tá bom? Esse é um dos muitos motivos pelos quais a gente traça círculos para trabalhar. Mas vamos partir daí, porque é desse ponto que as anciãs querem que a gente parta, do ponto do limite, do estabelecimento de limites, né? Qual é o meu raio de ação? Até porque a gente também tem um campo de energia ao nosso redor, para quem aí já estudou o Reiki ou outras práticas de cura do campo energético, sabe que a gente tem uma aura ao nosso redor, né? A gente tem uma espécie de círculo mágico ao nosso redor, na verdade é uma esfera, né? Algo ovalar ao redor da gente, que é o nosso raio de ação. Né? É o raio ao redor da gente que entra em contato, que estabelece trocas energéticas com as outras pessoas e com os ambientes. Ok? Como é que andam os seus limites, então? Com tudo isso que eu disse, porque as anciãs querem tratar dos seus limites, pessoal do Caminho Negro. Você tem estabelecido limites claros de até onde, você sabe até onde você pode ir? Com uma pessoa, ou com uma situação, ou consigo mesmo, ou com a sua magia, já que o nosso tema aqui é o caminho espiritual. Até que ponto vão os seus? Qual é o limite? Isso é o limite, é um fio que traça o nosso limite de atuação. Qual é o limite do seu poder mágico nesse momento? Você tem clareza em relação a isso? Vem chumbo grosso aí, hein? O caminho negro costuma ser um caminho de lições duras, mas de lições, dizem as anciãs, que é porque vocês aguentam. O pessoal que chega no caminho negro ouve lições duras porque aguenta, sabe? Que vai tirar coisa boa, mesmo de uma fala mais assertiva, né? Eu nunca, pelo menos eu cuido para não ser áspera, mas às vezes eu sei que a mensagem é bem assertiva, bem direta, né? Sem muito floreio. Então vamos lá, aqui tem a ver com limite, né? Se você sabe, a pergunta que não quer calar é: você sabe os limites do seu poder? Até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir?
Você traça círculos mágicos, né, para definir ali o limite de atuação. Eles podem servir, inclusive, como proteção, né, para que você possa... É muito mais fácil, olha só, se você faz um círculo de sal, por exemplo, né, e cria ali, ritualiza, sacraliza aquele sal para ser uma proteção para você, é muito mais fácil você garantir que um círculo está protegido, você que é um aprendiz, uma aprendiz, assim como eu, assim como todo mundo que eu conheço, muito mais fácil você conseguir garantir a proteção de um círculo do que de uma casa inteira, né, de um bairro inteiro, de uma rua, um bairro, uma cidade. Então, talvez o círculo mágico seja uma boa opção para quem está começando, né? O que vocês acham? Bom, vou usar aqui para manter o tema, vou usar o True Black, o tarô negro, para entender melhor qual é a mensagem das anciãs para você hoje. Você que escolheu o caminho negro da magia. Tá? Então, vamos ver, anciãs, qual é a mensagem sobre o círculo, sobre traçar um círculo. Acho que vocês estão precisando de limite, é isso? Ou respeitar o limite dos outros, ou que os outros respeitem os limites de vocês. Sabe impor limite? Sabe dizer não? Perguntas aí que a gente já se faz. Mas vamos entender melhor. Anciãs, qual é a mensagem, o oráculo, para quem escolheu o caminho negro? Tem a ver com o círculo mágico, traçar o círculo, estabelecer limites de atuação. Os limites de atuação têm que ficar mais claros, dizem as anciãs. Vamos entender melhor isso. Saber o seu limite, ó, gostei dessa frase aqui. Elas disseram que saber o seu limite é libertador, tá? Pode parecer aprisionador, então eu só posso ir até aqui. Mas é libertador porque você agora sabe até onde você pode ir. O Rei de Ouros, ok. O As de Copas. Cavaleiro de Paus. Esse tarô é maravilhoso, maravilhoso. A Estrela. Vou tirar mais uma. Sim, o 2 de Paus. Ok. Olha, é a primeira vez, eu acho, hoje que vem uma mensagem divinatória muito clara, que a gente tem o 8 de Paus, algo que vai acontecer no futuro, tá? Daqui a pouco eu explico e que tem relação com essa carta principal. 10 de Espadas, olha, um fim, tá vendo? Mas sobra uma pombinha, um passarinho lá em cima. Então, você passando por um período de finalizações para libertação. Olha lá o pássaro. A energia aqui está um pouco mais densa que as outras duas leituras. Tem a morte, exato, finalização e morte. Claro que essa carta sozinha, gente, ela não fala da morte física de pessoas, tá? Deixar isso bem claro. Temos aqui o 2 de Ouros. E para finalizar, o 7 de Copas. Sonhos, vislumbrar um futuro. Olha, o pessoal que escolheu o caminho negro hoje tá sedento por novos caminhos, por novas aventuras, pelo menos é isso que as anciãs deixam bem claro aqui. Vocês estão sedentos, vocês querem romper limites, vivenciar coisas novas, talvez estejam sonhando acordadas, ou com uma nova profissão, outra rotina, outros amores, outras relações, outra condição financeira. Né? As duas últimas cartas, 2 de Paus e 7 de Copas, apontam para essa antecipação, né? Na imaginação, na inspiração de um futuro diferente. E, de fato, por que vocês estão sentindo isso? Porque é uma intuição, sabe? Muito clara que vocês estão tendo. De fato, vocês já estão passando por um período de finalização de uma etapa, pode até ter a ver com uma pessoa aí,
um rei de ouros, um homem, uma pessoa super yang, que é muito pé no chão, muito prática, talvez nem acredite nessas coisas de esoterismo, magia, né, bruxaria, xamanismo. Mas ou pode ser alguém fora ou pode ser um aspecto dentro de vocês, tá? É uma leitura coletiva, então aqui adapte. De fato, o que eu vejo é alguém que tá, e as anciãs bruxas concordam que é alguém dentro ou fora de você, mas que com certeza tá forçando a barra com esse 8 de paus, querendo acelerar você em direção ao que ele ou ela quer para sua vida. De fato, se você sentiu conexão com a leitura vermelha, do caminho vermelho também, sugiro que depois dessa você vá lá, tá bom? Se de fato você sentiu, não é só porque eu falei, não. Se você já tinha sentido que estava em dúvida entre caminho vermelho e caminho negro, aqui está uma confirmação para você ir lá dar uma olhadinha. Talvez a pessoa que estava, né, meio tentando te cooptar para você viver a vida como ele ou ela acha que você deve viver, esteja lá. E talvez você compreenda melhor essa pessoa vendo aquela mensagem, tá bom? O fato é que você precisa estabelecer melhor os seus limites, tá bom? E isso tem a ver com você ser muito honesto, muito honesta com aquilo que você quer para sua vida. E, um minuto, sim. Com o que você quer para sua vida e, na verdade, com o que você sente. É o As de Copas, sabe? Com as suas paixões, assim, com aquilo que faz seu coração se sentir harmônico, bem, nutrido. Tá vendo que é uma taça, né? Nutrindo de água, matando a sede. Tem o Espírito Santo ali em cima, algo sagrado que quer se revelar no mundo pelo seu intermédio, sabe? Tem algo para você fazer nesse mundo que vai dar de beber a muita gente, é isso que as anciãs dizem, que pode ajudar muitas pessoas a se nutrirem. Não é justo que você permaneça. Por um momento, elas me mostram essa mulher, né, traçando o círculo, como se ela estivesse tentando se proteger de alguém que está muito próximo e que exerce uma grande influência sobre ele ou ela. Você, né, no caso, você que chegou à mensagem. O seu desafio agora, ao mesmo tempo em que ela está traçando o limite dela, né, dizendo, ó, você só pode vir até aqui. Ela está pacífica, ó, olhos fechados. A forma como ela define até onde o outro ou a outra pode ir na vida dela é mais, não tem a ver com ficar olhando para o outro e vendo, avaliando se o outro, julgando se o outro cabe ou não. Tem mais a ver com fechar os olhos e olhar para dentro, sentir o seu coração e ver, e sentir, né? Ver não, e sentir até onde essa pessoa pode vir e você não se sente invadido, invalidado, invalidada, e deixar. E aí, quando você passa a se sentir de alguma forma invadido, invalidado, você, opa, não vem mais. Perceba, essa forma de estabelecer os seus limites, dizem as anciãs, não tem nada a ver com você olhar fora e falar, essa pessoa tem cabelo grande, eu só me relaciono com cabelo curto. Essa pessoa tem valores de uma religião tal e eu só sigo tal. Percebe que nesse movimento que eu acabei de exemplificar, você olha primeiro para o outro, para depois para você e para o que é importante para você? Pois é, as anciãs dizem que é para você fazer o contrário. Porque essa é uma postura, né, que estabelece limites com base em preconceitos. E não é disso que a gente está falando aqui. Essa é uma tiragem para bruxos, bruxas, xamãs e médiums, né? Então o buraco é mais embaixo, é mais profundo. Tem a ver com você ouvindo a voz do seu coração e lutando no mundo, lá você de Cavaleira de Paus, ó. Lutando no mundo e se defendendo, não de quem tem posturas que você preconceituosamente não concorda, mas não, é você se defender de quem não agrega no caminho do seu coração. E às vezes, infelizmente, pessoal, essas pessoas estão no nosso seio familiar, são pessoas próximas, amigos, amigas de longa data, filhos, pais, mães, maridos, esposas. Pessoas que te conheceram vivendo a vida de um jeito, que estava mais afastado, né, mais voltado talvez para o mundo material e tal, e você agora está se conhecendo, abrindo o seu coração, vendo o que faz a sua essência feliz e querendo viver de acordo. Isso acontece, todo mundo muda. Inclusive, talvez vocês estejam ouvindo ou em breve vão ouvir coisas como, mas você mudou demais, como se isso fosse algo negativo.
Mas não é, todo mundo muda, diziam as anciãs, é bom mudar. Né? Algumas tradições permanecem, né? Inclusive eu sou uma pessoa tradicionalista, eu sigo uma tradição familiar. Porém, mesmo as tradições, aliás, as boas tradições, são aquelas que guardam só o essencial. Elas vão se permitindo mudar na casca, na superfície, né? na ritualística, na parte mais cênica, performática da coisa, se permitem ir atualizando. Mas a essência permanece. E aqui, ó, eu vejo pessoas que estão descobrindo a própria essência, estrela aqui, só que ainda estão meio que fazendo média com o mundo. Tentando ainda parecer para as pessoas próximas como você era antes. Só que essas pessoas começam a invadir aqui o seu campo. Você precisa colocar limites, limites novos. Olha, antes eu não me incomodava que você agisse assim, falasse assim, né? Mas agora eu me incomodo. E tudo bem, a gente pode atualizar, né, nossos contratos de relacionamentos com as pessoas e com os lugares. Mas aí a outra pessoa vai ficar brava, você pode até ter que correr riscos aqui. Tem gente aqui que está colocando seus limites para pai e mãe, para pessoas, figuras de autoridade aí na sua vida. E aí podem estar sofrendo ameaças do tipo, mas esse caminho aí na sua vida eu não banco. Isso eu não pago. Eu pago para você o que eu quero que você faça. Eu te ajudo a viver uma vida como aquela que eu acho que você deve viver. E aí, meus queridos, minhas queridas, com isso não dá para negociar não, tá? É 10 de espadas e morte. É preciso transformar essa relação, buscar sua autonomia, né? Querendo ou não, também ninguém tem a obrigação de bancar os nossos desejos, os desejos da nossa essência. É a gente que vai encontrar meios de vivê-lo no plano material. Né? E isso é para isso que a gente tá aqui, inclusive. Ok? Então não tenha medo, tá? De vislumbrar para você outros caminhos, outras formas de vivenciar a espiritualidade, a vida material, a vida prática também, outras formas de se relacionar sexualmente, afetivamente. Se você está se descobrindo aí, em essência, alguém um bocado diferente da imagem que você propunha, né, e vivenciava na relação com os outros, e está achando difícil, né, os limites agora são outros, você tem que agora traçar o seu círculo e talvez, digamos, antes você permitia, era um círculo menorzinho, você permitia muita gente se aproximar de você, agora seu círculo vai ser maior, ó. Menos gente vai poder se aproximar menos do que aproximavam antes, dependendo daquilo que elas trazem para compartilhar comigo. E tudo bem, a gente pode mudar. Tá? Eu acho que essa é a grande fala aqui para você que escolheu o caminho negro hoje. O oráculo quer te dizer que você pode e deve se permitir mudanças que se aproximem, que te aproximem de viver uma vida mais de acordo com a sua alma, com a estrela da sua alma, com seus afetos, que te nutra mais. Porém, para isso, você vai precisar, então, arregaçar as mangas, né, e se permitir o encerramento de formas, posturas, relações, ambientes que já não se adequam a essa sua nova visão, a nova visão que você tem de um futuro para você. Ok? Isso é normal, tá? Se você quiser ver um pouquinho como pode ser difícil, né? Principalmente se você tá precisando pôr seu limite aí para pai, mãe, figuras de autoridade, figuras que você respeita e ama muito, próximas a você, vai lá mesmo, dá uma olhadinha no caminho vermelho, acho que você vai entender um pouco mais como é que é para esta pessoa, o que ela pode estar vivenciando, ele pode estar vivenciando. E aí, assim, talvez a gente consiga estabelecer nossos limites de forma amorosa, porém assertiva, definitiva. Né? Para pôr nossos limites também, não necessariamente a gente precisa brigar. Não necessariamente a gente precisa ser intenso, agressiva, a não ser, claro, que a outra pessoa só compreenda essa linguagem, né? E aí é você quem vai perceber através da sua crescente intuição e conexão com a sua essência. Tá? Qual é a melhor forma para cada pessoa de estabelecer meus novos limites? E sonhe muito, tá? Tem gente aqui que tá se embrenhando na magia onírica, magia dos sonhos, tá sonhando muito. Anote os seus sonhos, eles estão te dando vislumbres, inclusive, de como lidar com essas pessoas e com essas situações. Ok? É isso, agradeço muito quem esteve presente aqui. Dá dicas, compartilha, manda aqui nos comentários. Se você se identificou com essa leitura, como é que você faz para colocar os seus limites para suas relações, para as pessoas próximas, sem ser maldoso, maldosa, agressivo, mas ainda assim ser assertivo e eficiente nessa postura de traçar o seu círculo, né? Até onde as pessoas podem ir com você e como. Ok?
Agradeço muito a presença de vocês mais uma vez. Relembrando o convite, mais logo, hoje mesmo, sexta-feira, 29 de setembro, às 20h30, temos live lá no Instagram, das 20h30 às 21h, sobre presença na nossa jornada de lives da Mulher Selvagem. Te encontro lá. Então é isso, a gente se vê no próximo oráculo, pessoal. Tchau, tchau.